Chegamos à nossa 9ª Semana da Inovação, na qual nosso objetivo é empoderar você e todos os nossos times da Dexco para inovar, simplificar e aprender com os erros em uma jornada de constante evolução. Porque o futuro não espera, ele é construído aqui e agora. E com este objetivo em mente, eu te dou as boas-vindas ao primeiro episódio desta 9ª Semana da Inovação. O futuro se constrói no presente. Meu nome é Renato Xavier, faço parte do time de inovação e é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Esta semana foi preparada com muita dedicação e entusiasmo para trazermos o que há de mais atual em conceitos, métodos, processos, ferramentas e práticas de inovação, sempre com foco em resultados. Afinal, queremos cada vez mais desenvolver o intraempreendedorismo por meio da inovação aberta. E por falar em inovação aberta, aqui na Dexco nós temos duas frentes de inovação. Uma representada pelo DX Ventures, nosso fundo de investimento em startups, e o Open Dexco, nosso programa de contratação de startups. E você sabe o que é inovação aberta? Qual a diferença entre inovação aberta e fechada? Pois bem, se o programa Imagine, nosso espaço para inovação fechada e intraempreendedorismo, já faz parte do seu dia a dia, que tal darmos um passo além e descobrirmos como a inovação aberta pode revolucionar tudo isso? Para responder essa pergunta, temos um convidado muito especial, o Max, sócio fundador da InnoScience, a consultoria que nos apoia nos nossos processos de inovação aberta, o Open Dexco. Ele vai explicar o que é a inovação aberta, por que ela é tão importante e como aplicá-la em uma empresa estabelecida como a nossa. Além disso, vai compartilhar exemplos práticos de outras empresas que já deram este passo. Fiquem ligados e aproveitem! Olá, o meu nome é Maximiliano Carlomanho, eu sou sócio fundador da InnoScience e vou estar com vocês nessa primeira Masterclass de inovação e inovação aberta. Ao longo dos últimos anos eu me dediquei a pesquisar, a apoiar o desenvolvimento de inovações dentro de grandes empresas e a investir em negócios de potencial inovador. E o que eu aprendi foi que, ainda que os executivos entendam que a inovação é uma prioridade para o futuro dos seus negócios, a maior parte das empresas se encontra frustrada com a capacidade de capturar valor dessas iniciativas. Foi por isso que, ao longo desses últimos 20 anos, nós criamos a InnoScience, uma consultoria para trabalhar com grandes empresas como a Dexco e explorar os desafios e os caminhos para fazer a inovação virar realidade. Nessa Masterclass de hoje, nós vamos explorar os conceitos, os caminhos e as ferramentas necessárias para fazer a inovação aberta acontecer por meio de exemplos e por meio de experiências que nós tivemos ao longo dessa trajetória. O início dessa caminhada sobre inovação passa por entender que a forma de estruturar a inovação dentro de uma empresa depende do que ela quer com a inovação. A inovação aberta serve para muitas empresas, mas não é um remédio para todo tipo de problema. E ao final dessa aula, eu espero que vocês também tenham uma compreensão de que o resultado dessas iniciativas se constrói com uma abordagem estruturada e com uma execução disciplinada. Eu imagino que vocês percebam que nós vivemos uma era de transformações, produto da mudança de comportamento dos clientes, do surgimento de novos concorrentes, da disponibilidade de uma série de novas tecnologias como a inteligência artificial, das mudanças no ambiente econômico, político e de regulamentação, formam um cenário onde as vantagens competitivas que as empresas desenvolvem, aquilo que nos faz melhor, diferente dos nossos concorrentes, sejam transitórias, ou seja, nós criamos algo novo, os concorrentes copiam e nós precisamos criar continuamente um conjunto de novas vantagens. No entanto, nem todas as empresas enfrentam o mesmo contexto em termos de demanda por inovação. Há setores onde a demanda por inovação é muito alta em função da dinâmica deste setor e há setores onde a intensidade da transformação e, por consequência, a exigência de inovação
é menor. Vocês sabem que inovação é muito mais do que uma nova ideia, é transformar novas ideias em impacto. E essas novas ideias, elas precisam não só ser executadas, mas elas também não se resumem ao desenvolvimento de um novo produto. Elas podem tratar de novos canais de distribuição, de uma nova experiência para o cliente, de um novo arranjo na cadeia de fornecimento, de um novo processo interno na área corporativa e até, obviamente, um novo produto e serviço para os clientes da Dexco. O processo de inovação ele pode ser dividido em 4 grandes fases. Uma fase de captura de insights, de entendimento do problema e da oportunidade que nós queremos resolver, com a consequente geração de potenciais novas ideias para solucionar esse problema. Uma segunda fase que nós chamamos de conceituação, onde há o refinamento daquela ideia que normalmente surge bruta. Uma terceira fase, onde, para que nós não tomemos um alto nível de risco, executando em larga escala algo que nós ainda não temos completa convicção do seu funcionamento, é necessário experimentar. A experimentação é uma fase muito importante no processo de inovação. Mas não é na experimentação onde a empresa captura todo o valor das iniciativas de inovação e nem é onde nós, enquanto intraempreendedores, nos realizamos. Afinal de contas, é na fase final de implementação em larga escala onde nós podemos perceber o real impacto daquilo que nós desenvolvemos para a nossa realidade, para os nossos clientes e, obviamente, para o resultado econômico e financeiro da empresa onde nós trabalhamos. Nem todas as inovações são iguais. Há inovações mais rotineiras, que melhoram o que nós já fazemos. Há inovações que introduzem novas tecnologias no nosso modelo de negócio já existente. E há as inovações que exploram novos modelos de negócio. O ponto de partida para que nós sejamos um bom inovador corporativo é compreender a estratégia da nossa empresa e poder identificar quais são as oportunidades priorizadas nesse momento. É a jornada de gente? É a jornada de cliente? Ou seja, quais são os temas estratégicos que muitas vezes nós chamamos de territórios que direcionam a inovação e que conectam o desenvolvimento de novos projetos com a estratégia da empresa. Porque é ao desenvolver este tipo de projeto que nós conseguiremos o apoio e os recursos necessários. Afinal de contas, são projetos que vão contribuir com aquelas que são as prioridades pactuadas pela alta administração, com o conselho e com os acionistas da empresa. Então, as empresas têm buscado estabelecer esses territórios como forma de dar foco para a inovação. Não basta ter foco na inovação, mas é também preciso ter inovação com foco. Ou seja, saber que tipos de oportunidades são as mais adequadas para o momento da empresa. A partir disso, a gente pode discutir as formas de se organizar para inovar. A Dexco tem alguns dos modelos de inovação mais praticados pelo mercado. Por exemplo, um programa de ideias que fomenta o intraempreendedorismo, que é o Imagine. Um programa de conexão com startups para fazer inovação aberta, que é o Open Dexco. E um programa de Corporate Venture Capital, que é de investimento, de participação minoritária em startups independentes, que é o DX Ventures. Há um conjunto de possibilidades de P&D, de conexão com universidades, de hubs de inovação, como o espaço que a Dexco também tem no ambiente do Constru Living no Cubo, e que são mais ou menos adequados para os diferentes tipos de inovação. Então, por exemplo, o programa Imagine, ele tem um alto potencial de trazer inovações incrementais para o negócio existente e de difundir essa cultura de empreendedorismo corporativo. Por outro lado, o DX Ventures é um veículo muito adequado para fazer a exploração de novas oportunidades de negócio. À medida que eu compreenda não só
quais são os territórios, as áreas de oportunidade que a empresa que eu trabalho tem como prioridade, eu também consiga entender quais são os programas, os modelos, as estruturas que suportam a inovação, eu vou conseguir ser um inovador corporativo mais eficaz e vou aumentar as chances de transformar as minhas ideias ou os problemas que eu enfrento em soluções, em impacto, em realidade e em satisfação pessoal para nós, porque afinal de contas não há nada mais incrível do que a gente ver aquele projeto que a gente se envolveu tanto tempo virar realidade e gerar um impacto positivo. Mas vamos pegar um caso concreto. Pensemos na SLC Agrícola, a empresa produtora de milho, soja, algodão e semente líder no Brasil. Uma empresa de controle familiar, de capital aberto, com ações cotadas na bolsa como a Dexco, líder no seu segmento. Vamos explorar um problema que é público dessa empresa, que é a contagem e pesagem de gado nas fazendas. Se coloque no lugar de quem gerencia 30 mil, 40 mil cabeças de gado e precisa pesar e contar o gado. E eu não sei se vocês sabem, mas o modelo convencional de colocar o gado numa balança, no curral, estressa o gado. E ao estressar o gado, ele perde peso. Pois esse foi um dos desafios, dos problemas que a SLC Agrícola colocou no seu programa de inovação aberta para o ecossistema de startups e buscando, nesse caso, uma solução que fosse mais rápida, mais fácil, que tivesse acuracidade e que estressasse menos o gado. Nós fomos buscar, assim como a Dexco faz no Open Dexco, soluções no ecossistema de startups. E encontramos uma solução muito adequada para esse tema, que é a olho do dono. Afinal de contas, como vocês sabem, é o olho do dono que engorda o gado. A Olho do Dono é uma startup criada pelo Pedro, um empreendedor que vivia esse problema. E o Pedro desenvolveu uma tecnologia com hardware e software, câmeras 3D, para pesar o gado em campo aberto e facilitar a contagem, a pesagem e a identificação do gado. Essa startup ela pôde fazer um projeto piloto para validar as hipóteses da SLC em relação ao uso dessa tecnologia. Ou seja, não só a SLC identificou um problema, como buscou uma solução, como testou em pequena escala e com resultados positivos pôde decidir pela continuidade desse projeto. Esse tipo de relacionamento de grandes empresas e startups é uma das formas de fazer inovação. Afinal de contas, como eu comentei, a inovação, o modelo de inovação, ele depende do que a empresa quer com a inovação. Este modelo que a SLC adotou é o modelo de inovação aberta, e é sobre ele que eu quero falar com vocês agora. A inovação aberta, ela é uma forma de expandir os recursos que a empresa tem para inovar. Há um ecossistema lá fora de investidores, empreendedores, universidades, outras grandes empresas, hubs de inovação que têm um interesse comum de desenvolver e comercializar soluções. Esses ecossistemas, eles estão distribuídos ao redor do Brasil. Nós temos mais de 18 mil startups, mais de 300 incubadoras, mais de 50 aceleradoras e mais de 5 mil empresas similares à Dexco, fazendo relacionamento estruturado com startups. Pois bem, isso hoje não está circunscrito a São Paulo ou às grandes capitais, não. Há hubs espalhados por todo o Brasil. E esses hubs começam a se especializar em determinados temas, como, por exemplo, o Agritech Innovation, em Piracicaba, que a Dexco também é parceira. Cabe a quem vivencia os problemas conhecer esse ecossistema para saber em que local eu poderei buscar as soluções mais adequadas para a minha necessidade. Peguemos um outro exemplo agora, a Ambev, que também é um cliente da InnoScience. A Ambev tem um programa chamado Ambev Além e anualmente ela identifica necessidades, dores, como a gente chama, e oportunidades e leva para o ecossistema de startups. A Ambev foi reconhecida como a empresa que melhor pratica a inovação aberta no Brasil nos últimos anos.
ela foca em alguns grandes temas, como conteúdo e mídia, comércio de alimentos e bebidas, cadeia de suprimentos e biotecnologia. São algumas das áreas de interesse, o que eu chamei de territórios. E aí ela tem um conjunto de programas, o Ambev Além, o InnoChallenge, a aceleradora 100+, enfim, são iniciativas, modelos que estruturam essa conexão da empresa com o ecossistema de startups. Ao longo dos últimos anos, a Ambev fez mais de 40 projetos com startups para diferentes áreas de negócio. Mas quais são os benefícios de fazer a inovação aberta e qual é a diferença da inovação aberta e da inovação fechada? A inovação fechada parte do princípio que nós precisamos identificar as oportunidades, desenvolver as soluções e levar elas a mercado com recursos internos. E a inovação aberta parte da premissa que nós podemos colaborar ao longo desse processo com o ecossistema à nossa volta. Em função disso, com a inovação aberta, a gente consegue acessar conhecimentos que estão fora da Dexco. A gente consegue compartilhar riscos, reduzir custos e acelerar o desenvolvimento de determinadas soluções. Esse é um conceito criado pelo professor Henry Chesbrough, um professor de Berkeley, em 2013, que ganhou grande difusão no ambiente de negócios. Há várias formas de fazer inovação aberta, como, por exemplo, o relacionamento com as universidades, e o relacionamento com startups ele é uma dessas formas. E eu vou poder dar aqui, na sequência, um pouco mais de ênfase a esse tipo de relacionamento. Lembrando que uma startup é uma fase na vida de uma empresa, onde ela está à procura de um modelo de negócio, uma forma de ganhar dinheiro ao resolver um problema que seja replicável e escalável. Então ela tem novas ideias, ela tem time dedicado, mas ela precisa de muitas coisas que grandes empresas têm, como acesso a capital, acesso a recursos únicos como marca, canais e uma estrutura fabril, por exemplo, ativos que empresas como a Dexco têm em larga escala. E, em função disso, há o que a gente chama de potencial simbiose, uma relação positiva entre duas espécies distintas que podem colaborar para ter sucesso no longo prazo. É importante lembrar que a startup ela se desenvolve ao longo de uma jornada. Há startups que estão na fase de ideação, quando as pessoas se reúnem para tentar identificar uma oportunidade de negócio e desenvolver uma solução. Depois disso, a startup entra na fase de validação, que é quando ela já tem um protótipo, também por vezes chamado de MVP, né, o Minimum Viable Product, e que ela está naquele processo de testar se essa solução resolve o problema que ela identificou. À medida que isso vai sendo validado, ou seja, que ela vai tendo indicativos de que resolve, ela entra numa fase de tração, que é uma fase de crescimento, e por fim uma fase de escala, que é uma fase de expansão. Startups em fases iniciais têm maior flexibilidade, mas a solução ainda não está pronta. Startups em fases mais maduras tendem a ter menor risco do produto, mas menor disponibilidade para customização de solução. Há várias formas que uma empresa como a Dexco pode conectar com startups. Ela pode, nos casos mais sofisticados, como faz a DX Ventures, até investir. Mas há modelos menos elaborados e que se adequam para outras necessidades. A gente pode contratar a startup como fornecedora ou fazer uma parceria, um acordo de cooperação. Esse tipo de relacionamento é também chamado de Venture Client e não de Venture Capital. Por quê? Porque a grande empresa passa a ser cliente da startup. Há uma série de empresas operando esse modelo, e esse é o modelo que baseia o OpenDexco nos últimos anos. É um modelo que ajuda a trazer eficiência operacional, é um modelo que ajuda com que os times internos consigam ter acesso a novas tecnologias para melhorar os produtos que a Dexco produz atualmente, assim como para eventualmente explorar novos serviços possíveis complementares ao que a Dexco faz. A inovação aberta, ela serve para praticamente todas as empresas, mas não serve para
todo tipo de problema. Há casos onde o desenvolvimento interno é mais adequado e cabe a quem vivencia os problemas entender se, para a resolução do problema que você enfrenta, se a Dexco tem recursos únicos e disponíveis para essa resolução ou se o melhor é buscar essas soluções no ecossistema. Para concluir, eu quero compartilhar as lições que nós aprendemos realizando mais de uma centena desse tipo de programas entre grandes empresas e startups. Ao longo desse processo do Open Dexco, as áreas identificam problemas que serão depois alvo do scouting, que é essa busca ativa de soluções. Nós filtramos as melhores startups, nós dedicamos um tempo para mergulhar junto com as startups no que nós chamamos de fase de imersão, para co-criar, para construir junto um projeto piloto, um teste em pequena escala, para nos arriscarmos pouco ao testar uma nova tecnologia, e à medida que o piloto tem resultados positivos, é o momento de implementar em larga escala na fase que normalmente nós chamamos de rollout. Bom, o que nós aprendemos é que, primeiro, o problema que nós vamos priorizar, ele precisa ser relevante. Ele precisa ser relevante para o negócio, estar conectado com aqueles territórios, mas ele também precisa ser relevante para o time que está trabalhando. Afinal de contas, é esse time que vai, ao longo da jornada, buscar soluções, filtrar as melhores soluções e desenvolver esse projeto. E quando o time não tem convicção e interesse para resolver o desafio, a chance disso se transformar em impacto é muito menor. Um segundo ponto é que o engajamento da liderança direta dos times e da alta gestão é muito importante. A presença desses líderes, especialmente nos principais momentos de tomada de decisão, de alinhamento de que esse é o problema que nós vamos explorar, de definição do piloto que nós vamos realizar e de aprovação de um aumento de investimentos para fazer o rollout dessas iniciativas, é bastante importante e cabe a quem estiver na frente desses projetos poder fazer esse engajamento bem seletivo. Um quarto ponto que nós aprendemos é que as áreas de suporte, como compra, suprimentos, jurídico, tecnologia da informação, recursos humanos e comunicação, têm um papel muito importante para tornar esse relacionamento com as startups fluido e seguro ao mesmo tempo. E há um processo estruturado na Dexco nesse sentido, e que eu convido vocês a conhecerem e a terem em mente a relevância dessas áreas de back-office nessa jornada. O quinto aprendizado que nós tivemos é que é muito importante quando esses temas e desafios e problemas e oportunidades, eles são parte dos incentivos e do desenvolvimento e da avaliação de desempenho dos times que vão se dedicar. Afinal de contas, como vocês sabem, numa grande empresa a gente se envolve em vários projetos. E nós precisamos, em algum momento, priorizar o nosso tempo. Sempre que a gente consegue vincular estes projetos com as mecânicas de avaliação de desempenho e de incentivo, sejam eles de reconhecimento ou de recompensa, nós tendemos a potencializar o engajamento dos times e, por consequência, a execução exitosa dos projetos. E, concluindo a jornada, é muito importante ter clareza de onde vem o recurso para estes projetos. É possível investir pouco na fase de piloto, mas na sequência do piloto vai ser necessário aportar um montante maior de recursos para fazer a escala dessa jornada. Em alguns casos, as estruturas de inovação financiam uma parte dessas iniciativas, em outras a própria área de negócio ou a área corporativa é que financia. Cabe a você, intraempreendedor na Dexco, compreender esse cenário de disponibilidade de orçamento e poder usar da melhor maneira esse recurso. E concluindo, o jogo da inovação ele se define na implementação. Por isso, é muito importante a gente compreender que da experimentação do piloto para o rollout, há uma mudança de exigências, de integração com sistemas legados, muitas vezes de área responsável, a gente precisa sincronizar com o ciclo anual de budget, a gente precisa ter pessoas
que vão seguir depois do piloto fazendo o rollout, e não são raras as vezes onde a gente altera a mecânica de controle da fase de experimento para a fase de execução em larga escala. Bom, o que eu tentei nessa primeira Masterclass? Despertar o interesse de vocês para o tema de inovação, mostrar que os modelos de inovação são dependentes da estratégia de inovação e que a Dexco tem alguns dos modelos de inovação já sendo executados e que cabe a cada um de nós saber quando usar qual modelo, de que a inovação aberta é uma forma poderosa de adicionar recursos, compartilhar riscos e acelerar o desenvolvimento dos projetos, mas que ela não é um remédio para todas as patologias e que a captura de valor para o negócio e a nossa realização se dá quando os projetos viram realidade e geram impacto. E isso passa por uma abordagem estruturada e por uma execução disciplinada. Agora que vocês já têm uma visão geral sobre inovação e inovação aberta, eu quero convidar vocês para a próxima Masterclass, onde será explorado o caminho para identificar essas dores, essas oportunidades, como fazer esse levantamento e também onde e como buscar soluções de inovação aberta no ecossistema. Isso é a pauta da Masterclass com o Caio, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Muito obrigado pela oportunidade e até breve. Sensacional, não é mesmo? O Max respondeu muito bem as nossas perguntas sobre inovação aberta e fechada. E falando nisso, você sabia que até o momento da gravação deste episódio, o programa OpenDexco já apoiou 30 projetos piloto com startups? Isso inclui trazer novos métodos, oferecer acompanhamento contínuo e acelerar a contratação de fornecedores. Para ilustrar melhor como tudo isso acontece, vamos viajar até a unidade de painéis em Uberaba. Nos próximos 4 episódios, você vai acompanhar de perto a solução de uma dor com apoio da startup Cube Energia, nossa parceira na missão de melhorar a gestão de energia elétrica. Eles trouxeram uma solução de coleta de dados que tem nos ajudado a tomar decisões estratégicas nessa área crítica. E que dor era essa? Multas mensais de aproximadamente R$70 mil por consumo de energia excedente. Que baita desafio, não é? Vamos ver essa história desde o início? Isso aconteceu no final de 2021. Ela começa de forma até inusitada. Eu estava numa reunião anual lá em Agudos, né? E a Nélida me chamou para um canto e falou que a gente tinha um desafio grande aqui para Uberaba com relação à qualidade de energia, sobre gestão de qualidade de energia. Nós, como engenharia corporativa, trabalhamos em conjunto, principalmente com os coordenadores de produção, manutenção e com os gerentes de fábrica, pois eles conseguem ter uma visão mais estratégica para a gente fazer uma boa listagem das principais dores. E a gente divulga internamente as nossas agendas rotineiras, então quando surge uma nova chamada do OpenDexco, né, a gente consegue, junto com essa turma, fazer uma listagem das possíveis dores potenciais que a gente pode ter para trazer para o nosso ecossistema de inovação. Depois é feita uma filtragem nessa lista e pela nossa gerência de engenharia e manutenção e os próprios gerentes, né, de fábrica das plantas de Taquari, Uberaba, Itapetininga e Agudos, e também pelo nosso diretor industrial. Esse time, um comitê, na verdade, avalia quais dessas dores a gente vai levar para o OpenDexco, junto aí com o time do Lucas Machado, que é o nosso gerente de inovação corporativa, para ver quantas cadeiras a gente vai poder ocupar no OpenDexco, né? Pagar multa é uma dor super relevante. Numa fábrica de painéis de madeira, a gente tem vários insumos. Os mais relevantes são madeira, resina e energia elétrica. Tudo que se fala num projeto onde nos ajuda a capturar recursos e energia elétrica se paga muito fácil. No início de 2022, recebemos o convite para participar do projeto de inovação aberta, chamado de OpenDexco.
em parceria com a InnoScience, vimos ali a oportunidade de resolver nosso problema, que era uma dor muito grande, das multas cobradas pelo excedente de reativo no consumo de energia, a qual não estávamos conseguindo resolver internamente por falta de uma tecnologia que nos permitisse detectar o problema com antecedência e nos apoiar na tomada de decisão para evitar essas multas. Acessamos o link indicado no convite com as perguntas que nos ajudariam a qualificar a dor e ser mais assertivo na escolha. E assim, fizemos a inscrição desta e de outras dores também. A inovação aberta é excelente. Quando temos um problema e nossos recursos internos não são suficientes para resolvê-los, porque não dá para saber tudo. E no dia a dia estamos muito envolvidos com a operação, o que torna necessário abrir para o mercado de startups, que tem tecnologias e expertise para nos ajudar. Isso é incrível. Já estamos nos preparando aí para a próxima chamada. Viu como é simples fazer a inscrição no Open Dexco? Agora você já sabe como faz. A qualquer momento que você tiver uma dor, um problema, um desafio ou oportunidade na sua área, basta entrar em contato com o time de inovação que estaremos prontos para te auxiliar no entendimento da dor ou oportunidade. No próximo episódio, veremos como essa história das altas multas por excedente de energia em Uberaba continua, até chegar na sua solução em parceria com a startup Cube Energia. E vou dar um spoiler, o seu final será feliz. Acompanhe até o 4º episódio. Fique com a gente e até o próximo.